paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Neste capítulo 19 de Reis, mostra que mesmo os grandes profetas podem enfrentar momentos de desânimo e solidão. Elias, após uma grande vitória, sente-se ameaçado e isolado, mas Deus cuida dele, alimenta-o e revela-se de maneira suave, ensinando que sua presença nem sempre se manifesta em eventos espetaculares, mas também no silêncio e na quietude. Além disso, Deus mostra a Elias que ele não está sozinho, que há outros fiéis em Israel. Isso nos lembra da importância de buscar a presença de Deus nos momentos de dificuldade e de reconhecer que não estamos sozinhos em nossa jornada de fé. Vamos à leitura. 1 Reis, capítulo 19. Quando Acabe contou a Jezabel tudo o que fizera Elias e como ele passara a fio de espada todos os profetas de Baal, a rainha mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me tratem com o último rigor, se amanhã a esta mesma hora, se eu não fizer de tua vida o que fizeste da deles. Elias teve medo e partiu, a fim de salvar a sua vida. Chegando a Bersabé, em Judá, deixou ali o seu servo e caminhou pelo deserto durante um dia. Sentou-se debaixo de um junípero e desejou a morte. Basta, Senhor, disse ele, tirai-me a vida, porque não sou melhor do que meus pais. Deitou-se por terra e adormeceu debaixo do junípero. Mas eis que um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Elias olhou e viu junto à sua cabeça um pão cozido debaixo da cinza e um vaso de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor o tocou uma segunda vez, dizendo: levanta-te e come, porque tens um longo caminho a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu. E com o vigor daquela comida, andou 40 dias e 40 noites até Horebe, a montanha de Deus. Chegando lá, passou a noite numa caverna. Então a palavra do Senhor foi-lhe dirigida: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: estou devorado de zelo pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei e querem tirar minha vida. O Senhor disse-lhe: sai e conserva-te em cima do monte na presença do Senhor. Ele vai passar. Nesse momento passou diante do Senhor um furacão, tão violento que fendia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava naquele vento. Depois do vento, a terra tremeu, mas o Senhor não estava no tremor de terra. Passado o tremor de terra, acendeu-se o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, ouviu-se o murmúrio de uma brisa ligeira. Tendo Elias ouvido isso, cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da caverna. Uma voz disse-lhe: que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: consumo-me de zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a vossa aliança, derrubaram os vossos altares e passaram os vossos profetas a fio de espada. Só eu fiquei, e agora querem tirar minha vida. O Senhor disse-lhe: retoma o caminho do deserto na direção de Damasco. Ali chegando, ungirás Azael como rei da Síria, Geu, filho de Nansim, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meola, como profeta em teu lugar. Todo que escapar à espada de Azael será morto por Geu, e o que escapar de Geu será morto por Eliseu. Mas reservarei em Israel 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal, e cujos lábios não o beijaram. Elias, partindo dali, encontrou Eliseu, filho de Safate, lavrando com 12 juntas de bois diante dele. Ele mesmo conduzia a 12ª junta. Elias aproximou-se e jogou o seu manto sobre ele. Eliseu, deixando imediatamente os seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixa-me ir beijar meu pai e minha mãe, depois te seguirei. Vai, disse-lhe Elias, mas volta, porque sabes o que te fiz. Eliseu, deixando Elias, tomou uma junta de bois e imolou-os. Com a lenha do arado, cozeu as carnes e deu-as comer à sua gente. Em seguida, partiu e seguiu Elias, pondo-se a serviço. No capítulo 20 de Reis, destaca a soberania de Deus nas batalhas de Israel. Mesmo quando liderado por um rei como Acabe, que frequentemente se desviava de seus caminhos,
A intervenção divina nas vitórias demonstra que Deus é Senhor, tanto dos montes quanto dos vales, contrariando a crença dos sírios de que sua influência era limitada. A decisão de Acabe de poupar Ben-Hadad, contrariando a vontade de Deus, serve como um alerta sobre as consequências da desobediência e da busca por interesses pessoais acima da vontade divina. 1 Reis, capítulo 20. Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército. Tinha com ele 32 reis, cavalos e carros. Subiu, pois, o cerco diante de Samaria e atacou-a. Mandou mensageiros a Acabe, rei de Israel, na cidade com esta mensagem: Eis o que diz Ben-Hadad: a tua prata e teu ouro são meus. São minhas as tuas mulheres e os mais belos de teus filhos. Como tu dizes, meu senhor e rei, respondeu Acabe, eu sou teu com tudo o que me pertence. Mas os mensageiros voltaram e disseram: Isto diz Ben-Hadad, mandou-te dizer: Dai-me tua prata e teu ouro, tuas mulheres e teus filhos. Amanhã, pois, esta mesma hora, mandarei os meus servos à tua casa. Eles a revestirão, assim como as casas de teus servos. Tomarão com as suas mãos tudo o que lhe aprouver. Então o rei de Israel convocou todos os anciões da terra e disse-lhes: Considerai e vede que esse homem quer a nossa perda, quando me mandou pedir minhas mulheres, meus filhos, minha prata e meu ouro, nada lhe recusei. Os anciões e todo o povo disseram-lhe: Não lhe deis ouvido, nem o atendas em nada. Acabe respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: Dizei ao rei meu senhor: Estou pronto a fazer o que pedistes ao teu servo da primeira vez, mas o que agora exiges não posso consentir. Os mensageiros foram-se e deram tal resposta ao rei. Ben-Hadad mandou dizer a Acabe: Que os deuses me tratem com mais extremo rigor, se o pó de Samaria bastar para encher as mãos dos guerreiros que me seguem. O rei de Israel respondendo disse: Diz-lhe que aquele que põe o seu cinturão não deve gloriar-se como aquele que o tira. Recebendo essa resposta, Ben-Hadad, que estava bebendo nas suas tendas com os reis, disse à sua gente: Aos vossos postos. E eles ordenaram as tropas para o ataque à cidade. Nesse momento, um profeta aproximou-se de Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Eis o que diz o Senhor: Vês esta imensa multidão? Pois declaro-te que hoje te entrego nas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Acabe perguntou: Por quem será ela entregue? O profeta respondeu: Assim fala o Senhor, por meio dos servos dos chefes de províncias. Quem começará o combate? Tu mesmo. Acabe passou em revista os servos dos chefes de províncias e encontrou 232. Depois contou todo o povo dos israelitas e viu que eram 7.000. Saíram meio-dia, quando Ben-Hadad bebia e se embriagava nas tendas, com os 32 reis seus auxiliares. Os servos dos chefes de províncias saíram na frente. Ben-Hadad mandou ver o que se passava. Disseram-lhe: São alguns homens que saem de Samaria. O rei disse: Venham eles para tratar de paz ou venham para combater, capturai-os vivos. Os servos dos chefes de província saíram, pois, da cidade, seguidos do exército. Cada um deles feriu seu homem. Os sírios fugiram perseguidos por Israel. Ben-Hadad, rei da Síria, fugiu a cavalo com alguns cavaleiros. Então o rei de Israel saiu e feriu cavalos e carros, causando uma grande ruína aos sírios. O profeta foi ter com o rei de Israel e disse-lhe: Vai, cobra ânimo e examina o que te é preciso fazer, porque no próximo ano voltará o rei da Síria para atacar-te. Os servos do rei da Síria disseram ao seu soberano: O seu Deus é um Deus dos montes, por isso foram mais fortes do que nós. Se os atacarmos na planície, veremos se não somos os mais fortes. Eis o que tens de fazer. Destituiu todos os reis e substituiu por governadores. Levanta um exército semelhante ao que perdeste, uma cavalaria equivalente e outro tanto de carros. Combateremos na planície e com toda certeza seremos mais fortes do que eles. O rei ouviu e seguiu seu conselho. No ano seguinte, Ben-Hadad, depois de ter passado em revista os sírios, avançou até Afec para combater Israel. Os israelitas recenseados e providos de víveres foram contra os sírios e acamparam diante deles. Eram como 2 pequenos rebanhos de cabras, enquanto os sírios cobriam toda a terra. Então o homem de Deus aproximou-se do rei de Israel e disse-lhe: Isto diz o Senhor, porque os sírios disseram:
O Senhor é um Deus dos montes e não das planícies. Vou entregar-te nas mãos essa imensa multidão, a fim de que saibas que eu sou o Senhor. Durante 7 dias ficaram acampados, um em face do outro. No 7º dia deu-se a batalha. Os israelitas mataram um só dia 100.000 sírios. O resto fugiu para a cidade de Afeque, mas as muralhas caíram sobre os 27.000 sobreviventes. Ben-Hadad, que se refugiara na cidade, escondia-se de quarto em quarto. Seus servos disseram-lhe: Nós ouvimos dizer que os reis de Israel são clementes. Ponhamos sacos sobre nossos rins e cordas ao nosso pescoço, e vamos ter com o rei de Israel. Talvez ele te poupe a vida. Cingiram-se, pois, com sacos pelos rins, puseram cordas em volta do pescoço e apresentaram-se ao rei de Israel, dizendo: Teu servo Ben-Hadad roga-te, conceda-me a vida. Ele ainda está vivo? Perguntou Acabe. Mas ele é meu irmão. Tomando bom augúrio dessas palavras, os sírios tomaram logo a palavra de sua boca e disseram-lhe: Ben-Hadad é teu irmão, traga-o a mim, disse o rei. Veio Ben-Hadad à presença de Acabe, e este mandou-o subir ao seu carro. Vou restituir-te, disse Ben-Hadad, as cidades que meu pai tomou do teu. Terás um quarteirão em Damasco, como meu pai o tinha em Samaria. Eu, disse Acabe, feita essa aliança, te deixarei partir. Acabe fez um tratado com Ben-Hadad e deixou-o ir livre. Então, um dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro por ordem do Senhor: Fere-me, mas o outro recusou. Porque não ouvistes a voz do Senhor? Disse-lhe o primeiro: Logo que me tiveres deixado, serás morto por um leão. Mal se havia afastado, um leão o encontrou e o matou. O profeta, encontrando depois outro homem, disse-lhe: Fere-me. Este homem lançou-se contra ele e o feriu. Então postou-se o profeta no caminho por onde devia passar o rei, pondo nos olhos uma faixa que o tornara irreconhecível. Ao passar o rei, gritou-lhe: Teu servo está em pleno combate. Quando alguém lhe trouxe um homem dizendo: Guarda este homem, se ele escapar, a tua vida responderá pela sua, ou então pagarás um talento de prata. Mas andando teu servo ocupado daqui e dali, o prisioneiro desapareceu. O rei de Israel disse-lhe: Esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então o outro tirou subitamente a faixa que lhe cobria os olhos, e o rei viu que ele era um dos profetas. Ele disse ao rei: Eis o que diz o Senhor: Pois que deixasses escapar de tuas mãos o homem que eu te tinha voltado ao interdito, tua vida responderás pela sua, e teu povo pelo seu povo. O rei de Israel voltou para sua casa, sombrio e irritado, e chegou a Samaria. Neste trecho final do capítulo 11 do Evangelho de João, estamos às vésperas da Páscoa, e o ambiente em Jerusalém é de tensão e expectativa. Muitos peregrinos sobem para se purificar, mas a figura de Jesus domina os pensamentos. Havia quem o esperasse com esperança e outros com temor e ódio. Neste pequeno trecho, vemos o contraste entre a procura dos corações sinceros e o plano perverso dos chefes religiosos. Enquanto uns se perguntam se Jesus virá, outros tramam sua prisão. Esta cena ecoa a realidade atual. Cristo ainda hoje é procurado com intenções diversas. Alguns o buscam para encontrar vida, outros para silenciá-lo em sua consciência. João, capítulo 11, dos versículos 55 ao 57. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muita gente de todo o país subia a Jerusalém, antes da Páscoa, para se purificar. Procuravam Jesus e falavam uns com os outros no templo: Que vos parece? Achais que ele não virá à festa? Mas os sumos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que todo aquele que soubesse onde ele estava o denunciasse para o prenderem. Hoje também damos início ao capítulo 12 de João. Neste trecho temos 2 momentos importantes. Primeiro, a unção em Betânia. Maria, em gesto profundo de adoração e entrega, unge os pés de Jesus com um perfume valioso. O outro momento importante é a entrada triunfal em Jerusalém. Jesus entra de maneira humilde, montado num jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias. Os discípulos só compreenderam o sentido pleno desses sinais depois da ressurreição. A ressurreição de Lázaro causa comoção e fé no povo, mas leva os fariseus à frustração e hostilidade. João, capítulo 12, dos versículos 1 ao 19.
6 dias antes da Páscoa, foi Jesus a Betânia, onde vivia Lázaro, que ele ressuscitara. Deram ali uma ceia em sua honra. Marta servia e Lázaro era um dos convivas. Tomando Maria uma libra de bálsamo de nardo puro, de grande preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa encheu-se do perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, aquele que o havia de trair, disse: por que não se vendeu este bálsamo por 300 denários e não se deu aos pobres? Dizia isso não porque ele se interessasse pelos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa furtava o que nela lançavam. Jesus disse: deixai-a, ela guardou este perfume para o dia da minha sepultura. Pois sempre tereis convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tereis. Uma grande multidão de judeus veio a saber que Jesus lá estava, e chegou não somente por causa de Jesus, mas ainda para ver Lázaro, que ele ressuscitara. Mas os príncipes dos sacerdotes resolveram tirar a vida também a Lázaro, porque muitos judeus, por causa dele, se afastavam e acreditavam em Jesus. No dia seguinte, uma grande multidão, que tinha vindo à festa em Jerusalém, ouviu dizer que Jesus se ia aproximando. Saíram-lhe ao encontro com ramos de palmas, exclamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Tendo Jesus encontrado um jumentinho, montou nele, segundo o que está escrito: não temas, filha de Sião, eis que vem o teu rei montado num filho de jumento. Os seus discípulos, a princípio, não compreendiam essas coisas, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isso estava escrito a seu respeito e de que assim o fizeram. A multidão, pois, que se achava com ele, quando chamara Lázaro do sepulcro e o ressuscitara, aclamavam. Por isso o povo lhe saiu ao encontro, porque tinha ouvido que Jesus fizera aquele milagre. Mas os fariseus disseram entre si: vede, nada adiantou. Reparem que todo mundo corre atrás dele. Nesta parte final do Salmo 57, a linguagem permanece dura e cheia de imagens fortes. É a voz da alma ferida, clamando por justiça real e visível. O salmista pede a rápida dissolução do poder dos maus, comparando-os à água que passa, à flecha quebrada, ao caracol que se desfaz. A visão do justo lavando os pés no sangue dos ímpios não é convite à violência, mas expressa de forma simbólica a certeza de que o mal não triunfará para sempre. Ao final, a fé se renova. Sim, há recompensa para o justo. Sim, há um Deus para julgar a terra. Este é um salmo que clama por reparação diante da injustiça, algo tão necessário nos tempos antigos quanto nos dias de hoje. Salmo 57, dos versículos 7 ao 12. Ó Deus, quebrai-lhe os dentes na própria boca, parti as presas dos leões, ó Senhor, que eles se dissipem como as águas que correm, e fiquem suas flechas despontadas. Passem como caracol que deslizando se consome. Vejam como feto abortivo que não verá o sol. Antes que os espinhos cheguem a aquecer vossas panelas, que o turbilhão os arrebate, enquanto estão ainda verdes. O justo terá a alegria de ver o castigo dos ímpios, e lavará os pés do sangue deles. E os homens dirão: sim, há recompensa para o justo. Sim, há um Deus para julgar a terra. Neste trecho, o autor dos Provérbios observa com sabedoria as criaturas e a postura dos homens. O leão, o galo, o bode e o rei são apresentados como símbolos de nobreza, força e autoridade, lembrando-nos que há algo admirável na firmeza e na presença de quem sabe quem é. Mas logo após vem a advertência. A arrogância não é sabedoria, e é prudente saber calar-se quando a intenção do coração se desvia. O versículo 33 usa imagens fortes e concretas para mostrar que cada ação gera uma consequência. Provocar a ira, por exemplo, inevitavelmente traz conflito. O sábio, portanto, reconhece a hora de falar e a hora de calar. A verdadeira grandeza não está apenas na postura altiva, mas no domínio de si. Provérbios, capítulo 30, dos versículos 29 ao 33. Há 3 coisas que têm bela aparência, 4 mesmo, que andam garbosamente. O leão, o mais bravo dos animais, que não recua diante de nada. O animal cingido pelos rins, o bode e o rei acompanhado de seu exército.
Se tiveres a asneira de elevar-te a ti mesmo, refletindo nisso, depois põe tua mão à boca, porque quem comprime o leite tira dele a manteiga. Quem aperta o nariz faz jorrar o sangue. Quem provoca cólera promove a disputa. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.